Era uma noite fria de outono em Londres, o tipo de noite em que o vento cortava as ruas estreitas e as luzes da cidade refletiam no Tâmisa como fragmentos de um sonho distante. No topo da Whitmore Tower, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o horizonte financeiro, Oliver Whitmore estava sozinho em seu escritório. Aos 32 anos, ele era o retrato do sucesso. Alto, de ombros largos, com cabelos castanhos escuros penteados para trás e olhos cinzentos que pareciam atravessar qualquer um. Herdeiro de um império imobiliário, sua vida era uma sequência de vitórias, negócios fechados, capas de revistas, um nome que ecoava poder. Mas naquela noite, enquanto segurava um copo de uísque, o líquido âmbar capturando a luz fraca, seus olhos estavam perdidos, fixos na cidade lá embaixo, mas sua mente vagava por um passado que ele tentava esquecer. Oliver não era assim antes. Houve um tempo em que ele acreditava no amor. Filho de uma família feliz, crescera vendo os pais trocarem olhares carinhosos e promessas silenciosas. Aos 25 anos, apaixonara-se por Isabela, uma mulher de beleza estonteante e sorriso encantador, que prometia ser seu futuro. Ele a amara com tudo o que tinha, até o dia em que a encontrou em seu apartamento, nos braços de seu maior rival nos negócios. A traição foi um golpe brutal. Cada palavra doce dela, cada juramento, revelara-se uma mentira para se aproximar dele e roubar seus segredos. Desde então, Oliver decidira que o amor era uma fraqueza, um luxo que ele não podia mais se dar. Sua vida agora era feita de números, contratos e controle. O coração, um bloco de gelo que ele mantinha bem guardado. Mas o destino gosta de brincar com quem acha que tem tudo sob controle. Naquela mesma noite, o Ritz Hotel, um palácio de opulência com seus lustres de cristal e salões dourados, abria suas portas para o gala anual da elite londrina. Oliver estava lá, como sempre. Não por prazer, mas por necessidade. Vestido em um terno preto impecável, ele circulava entre os convidados com a calma de quem sabe o que quer. Trocava apertos de mão firmes e sorrisos calculados, o copo de uísque nunca deixando sua mão. Era um predador em seu território, e todos sabiam disso. Foi então que Michael Donovan apareceu. Amigo de universidade, e um dos poucos que conheciam Oliver antes do gelo, Michael era o oposto dele. Descontraído, de riso fácil, com um brilho travesso nos olhos castanhos. Ele se aproximou com um martini na mão, o sorriso já anunciando problemas. "Alex, você vai ficar com essa cara de funeral a noite toda?" provocou dando um gole na bebida. "Relaxa, cara. Vive um pouco." Oliver girou o uísque no copo, a voz grave e indiferente cortando o ar. "Eu vivo do meu jeito." Michael riu, um som que ecoou acima da música suave dos violinos. Ele inclinou a cabeça, apontando com o queixo para o outro lado do salão. "Olha lá, Evelyn Carter. O que acha dela?" Oliver seguiu o olhar do amigo. Entre um grupo de mulheres risonhas, uma figura se destacava como uma chama em meio a velas apagadas. Evelyn Carter tinha 25 anos, cabelos castanhos ondulados que caíam em cascata sobre os ombros e olhos azuis que brilhavam como o mar em dia de tempestade. Vestia um vestido vermelho justo, ousado demais para o gosto conservador da elite, e ria alto, gesticulando com mãos cheias de anéis prateados. Era impossível não notá-la, e igualmente impossível ignorar os olhares de desaprovação que a seguiam. "O pesadelo da alta sociedade", continuou Michael, o tom carregado de diversão. "Filha única dos Carter, aquela família rica dos remédios. Vive nas manchetes, festas até amanhecer, corridas de Porsche, escândalos que fazem as tias da sociedade clutcharem suas pérolas. Uma rebelde de carteirinha." Oliver lançou um olhar breve na direção dela. O rosto, uma máscara de pedra. "E daí?" O sorriso de Michael se alargou, um brilho perigoso faiscando em seus olhos. "Aposto 2 milhões de libras que você não consegue transformá-la em uma dama perfeita em 3 meses." O salão pareceu ficar em silêncio por um instante, como se o mundo prendesse a respiração. Oliver pousou o copo na mesa com um clique seco, os olhos fixos em Michael. 2 milhões não eram nada para ele. O dinheiro era irrelevante. Mas o desafio, isso mexia com algo mais profundo, um orgulho que ele raramente deixava à mostra.
Um leve sorriso curvou seus lábios, frio e afiado como uma lâmina. Fechado, disse, estendendo a mão. Michael apertou-a com força, rindo como se já soubesse que aquilo ia dar errado. Oliver, por outro lado, já estava calculando. Evelyn seria apenas mais um projeto, uma peça a ser moldada em seu tabuleiro de xadrez. Ele venceria, como sempre vencia. Não havia nada que não pudesse controlar. Do outro lado do salão, Evelyn sentiu o peso daquele olhar gélido sobre ela. Não era a primeira vez que a encaravam assim, com curiosidade, julgamento ou desprezo. Ela estava acostumada. Aos 25 anos, era a ovelha negra dos Carter, uma família de prestígio que preferia exibi-la como troféu a entendê-la como pessoa. Desde a morte de sua mãe, quando tinha apenas 12 anos, Evelyn aprendera a sobreviver num mundo que não a queria de verdade. Seu pai, um magnata distante, e sua madrasta, uma mulher de sorriso falso e ambições afiadas, viam-na como uma moeda de troca. As festas, os carros, os escândalos, tudo era uma armadura, uma forma de gritar para o mundo que ninguém a controlaria. Mas naquela noite, ao cruzar olhares com Oliver Whitmore, algo mudou. Ela sabia quem ele era. O milionário intocável, o homem que fazia a cidade girar com um aceno. E dias antes, seu pai a informara de um noivado arranjado com um homem de 50 anos, um acordo financeiro que ela desprezava. Casar com Oliver, mesmo que por conveniência, poderia ser sua saída. Ela não acreditava em amor, não mais, mas acreditava em liberdade, e talvez ele fosse o caminho para isso. Enquanto os violinos tocavam e os convidados sussurravam, dois mundos colidiram em silêncio. Oliver via uma aposta, Evelyn, uma chance. Nenhum deles imaginava que aquela noite seria o começo de algo muito maior. O ar no apartamento de cobertura de Oliver Whitmore era denso como o nevoeiro que cobria Londres naquela manhã de sábado. O lugar era um reflexo dele, linhas limpas, móveis de couro preto, janelas do chão ao teto exibindo a cidade como um troféu conquistado. Não havia fotos de família nem objetos pessoais, apenas o essencial, como se ele tivesse apagado qualquer traço de calor humano dali. Evelyn Carter estava sentada no sofá, pernas cruzadas, um sorriso irônico brincando em seus lábios vermelhos. Vestia uma jaqueta de couro preta sobre um vestido simples, o cabelo castanho solto caindo em ondas desleixadas. Entre eles, sobre a mesa de vidro, repousava um contrato de casamento. Páginas de texto frio e meticuloso, como tudo na vida de Oliver. Era uma semana após o gala no Ritz. Depois da aposta com Michael, Oliver não perdeu tempo. Mandou um assistente contatar Evelyn com uma proposta. Casamento por 3 meses, uma transação clara e direta. Ele venceria a aposta, ela ganharia algo em troca. Simples. Pelo menos era o que ele pensava. 3 meses, disse Evelyn, arqueando uma sobrancelha enquanto folheava o contrato com dedos casuais, como se fosse um cardápio de restaurante. E o que eu ganho com isso exatamente? Oliver estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos do terno cinza impecável. Ele a encarou, os olhos cinzentos frios como aço. Uma quantia que te permitirá viver sem depender de ninguém. Nunca mais. 5 milhões de libras para ser exato. Evelyn riu, um som curto e afiado que ecoou no espaço vazio. Ela inclinou a cabeça, os olhos azuis brilhando com um misto de desafio e diversão. 5 milhões para ser sua esposa de mentira? Você realmente acha que pode comprar qualquer coisa, não é? Não estou comprando você, retrucou ele, a voz firme, sem emoção. Estou te oferecendo uma saída. Você não quer o casamento que seu pai planejou. Eu sei disso. Ela parou, o sorriso desaparecendo por um instante. Oliver tinha feito sua lição de casa. O noivado com Richard Hargrove, um industrial de 50 anos com mais dinheiro que charme, era o pesadelo que seu pai e sua madrasta haviam preparado. Um acordo para unir fortunas, sem se importar com o que ela sentia. Evelyn odiava a ideia, não só pelo homem em si, mas pelo que representava. Mais uma corrente em sua vida já sufocada. Oliver estava certo. Ela precisava de uma saída. Mas admitir isso ela não faria tão fácil. Então você é meu cavaleiro de armadura brilhante? Zombou ela, recuperando o tom provocador. Não sabia que milionários jogavam esse papel. Não sou um cavaleiro. Isso é um negócio.
3 meses, Evelyn. Eu ganho minha aposta, você ganha sua liberdade. Simples. Ela pegou a caneta sobre a mesa, girando-a entre os dedos enquanto o encarava. Havia algo em Oliver que a irritava, aquela confiança gélida, como se ele já tivesse vencido antes mesmo de começar. Mas também havia algo que a intrigava. Ele não era como os outros homens que tentaram controlá-la. Não havia desejo nos olhos dele, apenas cálculo. E isso, de algum modo, a fazia querer jogar o jogo dele, só para ver até onde podia empurrá-lo. Tudo bem, disse por fim, assinando o contrato com um floreio elegante. Temos um acordo, Sr. Whitmore. Oliver observou a assinatura se formar, as letras fluidas contrastando com a rigidez do documento. Uma sensação estranha percorreu seu peito. Não era vitória, mas algo que ele não conseguia nomear. Ele estava acostumado a vencer, a manipular situações a seu favor. Mas Evelyn, com aquele sorriso desafiador e aqueles olhos que pareciam enxergar através dele, não era um peão comum. O jogo, ele percebeu, podia ser mais complicado do que imaginava. O casamento aconteceu uma semana depois, no Imperial Hotel, um dos locais mais luxuosos de Londres. O salão principal foi transformado num cenário de conto de fadas. Flores brancas cobriam cada canto, lustres de cristal lançavam luzes dançantes, e o som suave de violinos preenchia o ar. Os convidados, a nata da sociedade londrina, trocavam sussurros curiosos enquanto tomavam champanhe em taças de cristal. O noivo, Oliver Whitmore, estava no altar, impecável em um smoking preto, o rosto uma máscara de indiferença. Seus olhos cinzentos fixavam-se à frente, como se aquilo fosse apenas mais uma reunião de negócios. Então ela entrou. Evelyn Carter caminhava pelo corredor de pétalas, o vestido de sereia branco abraçando suas curvas como uma segunda pele. Era uma obra de arte assinada por um designer famoso, com detalhes delicados que brilhavam sob as luzes. Seus cabelos castanhos estavam soltos, emoldurando o rosto, e os olhos azuis carregavam uma tristeza que ninguém parecia notar. Ela caminhava com passos firmes, mas por dentro sentia o peso de cada olhar, cada sussurro. Um casamento arranjado, diziam alguns. Ela é só um enfeite para ele, cochichavam outros. Evelyn ouvia tudo, mas mantinha o queixo erguido. Não era a primeira vez que a julgavam. Os votos foram trocados com a frieza de uma transação. Você aceita esta mulher como sua esposa? Perguntou o celebrante. Sim, respondeu Oliver, sem hesitar, a voz plana. E você, senhorita? Carter, aceita este homem como seu marido? Evelyn deu um leve sorriso, o tom tingido de ironia. Sim, não houve beijo. Oliver deslizou o anel de diamante em seu dedo com a precisão de quem assina um cheque, um gesto mecânico, sem calor. Na recepção, ele se misturou aos convidados, falando com parceiros de negócios, enquanto Evelyn ficava sozinha, uma taça de champanhe na mão. Ela sorria forçadamente para os curiosos, sentindo-se como um troféu em exibição. Sabia o que ele queria: transformá-la, provar que podia domá-la. E ela só queria escapar. Era um jogo para ambos, mas ninguém sabia quem sairia ganhando. Mais tarde, na suíte nupcial da mansão Whitmore, a tensão entre eles explodiu. O quarto era um sonho. Rosas brancas, velas acesas, cortinas de seda esvoaçantes. Evelyn, agora em uma camisola de seda branca, olhava pela janela para o skyline de Londres, os ombros delicados brilhando sob a luz suave. Oliver, afrouxando a gravata, quebrou o silêncio. Vamos começar a interpretar nossos papéis de marido e mulher. Sua voz era profunda, com um tom possessivo que fez os pelos dela se arrepiarem. Ela se virou, os olhos azuis cortantes como navalhas. Esse papel dura 3 meses, não é? Ele deu um passo à frente, a mão roçando o rosto dela, sentindo a suavidade da pele e a frieza por baixo. Oliver esperava uma mulher experiente, moldada pelos excessos que os tabloides adoravam narrar. Mas algo no olhar dela o fez parar. Acho que você me entendeu mal, disse ela, a voz calma, mas firme como uma rocha. Que tipo de mulher você acha que eu sou, Oliver? Uma conquista fácil? Ele franziu a testa, intrigado pela primeira vez. Então me surpreenda. Evelyn sustentou o olhar dele sem vacilar. Eu nunca pertenci a ninguém, e não sou tão fácil quanto você pensa. A suíte nupcial da mansão Whitmore era um contraste cruel com a frieza que pairava entre Oliver e Evelyn.
As rosas brancas espalhadas pelo quarto exalavam um perfume doce, as velas tremeluziam como estrelas tímidas, e as cortinas de seda dançavam com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Evelyn estava de pé perto do vidro, o skyline de Londres esticando-se diante dela como um mar de luzes. A camisola de seda branca que usava deslizava sobre sua pele, revelando a curva delicada dos ombros e a tensão em sua postura. Oliver, do outro lado do quarto, terminava de afrouxar a gravata, o smoking desabotoado revelando um vislumbre da camisa branca por baixo. O silêncio entre eles era pesado, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Ele deu um passo à frente, os olhos cinzentos fixos nela, e falou com aquela voz profunda que parecia ecoar nas paredes. Vamos começar a interpretar nossos papéis de marido e mulher? Evelyn virou-se lentamente, os cabelos castanhos caindo sobre um ombro. Seus olhos azuis, brilhantes e afiados, encontraram os dele com uma intensidade que o fez hesitar. Um sorriso frio brincou em seus lábios, mas não havia calor ali, apenas desafio. Esse papel dura 3 meses, não é? Retrucou ela, o tom cortante como o vento lá fora. Oliver avançou mais um passo, a mão subindo para roçar o rosto dela. Seus dedos tocaram a pele macia, sentindo o calor dela contrastar com a frieza que emanava de seu olhar. Ele esperava uma mulher como as manchetes descreviam, experiente, indulgente, alguém que conhecia o jogo da sedução tão bem quanto ele conhecia o dos negócios. Desde o momento em que aceitara a aposta de Michael, imaginara Evelyn como um desafio previsível, uma socialite rebelde que ele moldaria com facilidade. Mas quando seus dedos tocaram o rosto dela, Evelyn recuou, um passo pequeno, mas firme, que o pegou desprevenido. Acho que você me entendeu mal, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma força que fez o ar entre eles vibrar. Que tipo de mulher você acha que eu sou, Oliver? Uma conquista fácil? Uma garota mimada que você pode comprar e jogar fora? Ele franziu a testa, um raro lampejo de curiosidade quebrando sua fachada de controle. Evelyn não estava jogando como ele esperava. Havia algo em seus olhos. Não medo, não submissão, mas uma mistura de orgulho e algo mais profundo, algo que ele não conseguia decifrar. Então me surpreenda, respondeu ele, a voz mais suave, quase um convite. Ela o encarou por um longo momento, os olhos azuis sustentando os dele sem vacilar. Então, com uma calma que parecia desafiar o próprio tempo, ela falou: Eu nunca pertenci a ninguém, e não sou tão fácil quanto você pensa. As palavras caíram como um trovão no silêncio do quarto. Oliver congelou, a mão ainda suspensa no ar onde o rosto dela estivera. Evelyn Carter, a rainha das festas, a musa dos tabloides, a garota que supostamente vivia sem regras, era virgem. A revelação o atingiu como um soco no estômago, desmantelando cada suposição que ele construíra sobre ela. Por um instante, sua máscara de indiferença rachou, e ele piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não fazia sentido, não com a imagem que o mundo pintava dela. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer, a voz rouca quase incrédula. Evelyn deu um leve sorriso, mas havia amargura ali, uma ponta de dor que ela tentava esconder. Surpreso, hein? Parece que você não é tão esperto quanto pensa, Oliver Whitmore. Ele baixou a mão, os olhos estreitando-se enquanto a estudava. Pela primeira vez, sentiu o chão sob seus pés tremer. Ele era um mestre em prever pessoas, em lê-las como contratos, mas Evelyn era um enigma. Por que aceitou se casar comigo, então? Perguntou o tom mais baixo, quase hesitante, algo que ele raramente permitia. Ela cruzou os braços sobre o peito, os olhos brilhando com uma mistura de sarcasmo e vulnerabilidade. Porque eu precisava escapar. Meu pai e minha madrasta planejaram um casamento para mim. Um cara velho, rico e nojento, que só quer uma esposa troféu. Você não era a escolha perfeita, mas era melhor que isso. Ela fez uma pausa, o olhar endurecendo. Não se engane, Oliver. Isso não é amor, é sobrevivência. A resposta o atingiu como uma lâmina afiada. Ele sentiu uma pontada de irritação. Não por ela, mas por si mesmo. Ser uma opção melhor feria seu orgulho, um orgulho que ele raramente admitia ter. Oliver Whitmore não era o segundo melhor em nada. Mas antes que pudesse responder, Evelyn se virou, os ombros tremendo levemente enquanto caminhava para a janela. A luz da cidade banhava seu rosto,
destacando as linhas delicadas que pareciam carregar mais peso do que ela deixava transparecer. Ele ficou em silêncio, observando-a. Pela primeira vez em anos, sentiu-se perdido. Evelyn não era o que ele esperava. Não era uma peça fácil de manipular, nem uma adversária que ele podia prever. Ela era um mistério, e isso o abalou mais do que gostaria de admitir. A convivência começou no dia seguinte, e a mansão Whitmore tornou-se o palco de uma guerra silenciosa. O lugar era um mundo à parte, corredores amplos com pisos de mármore, paredes adornadas com pinturas a óleo que valiam fortunas e uma rotina tão rígida quanto um relógio suíço. Os empregados moviam-se como sombras, preparando refeições impecáveis e servindo chá às 4 em ponto. Oliver reinava ali com uma autoridade que não precisava de palavras. Um olhar seu era suficiente para que todos obedecessem. Evelyn, porém, era uma tempestade naquele mar de ordem. Ela detestava regras. Nos primeiros dias, continuou vivendo como antes. Saía à noite em seu Porsche vermelho, voltava de madrugada com um cheiro de gin e risadas altas, aparecendo nas manchetes com títulos como "A noiva rebelde de Whitmore ataca novamente". Cada escândalo era um teste, uma provocação para ver até onde Oliver aguentaria. Ela queria irritá-lo, arrancar alguma reação daquele rosto de pedra. Mas Oliver não mordia a isca. Sentado na biblioteca, ele lia os jornais sensacionalistas com calma, os olhos percorrendo as fotos dela em festas ou acelerando pelas ruas. Depois dobrava o papel com precisão e seguia seu dia, como se nada tivesse acontecido. Aquela indiferença enervante a deixava furiosa. "Você não vai dizer nada?" perguntou ela certa noite, jogando-se no sofá da sala com uma taça de vinho na mão, o vestido preto amarrotado de uma festa. Ele ergueu os olhos do livro que lia, a voz tranquila. "Sobre o quê?" "Sobre isso." Ela apontou para si mesma, rindo com sarcasmo. "Sua esposa rebelde, fazendo você parecer um idiota na frente de todo mundo." Oliver fechou o livro, encarando-a por um longo momento. "Você é livre para fazer o que quiser, Evelyn. Só não espere que eu corra atrás de você." Ela bufou, virando o rosto, mas por dentro a calma dele a desarmava. Era como gritar contra o vento, inútil e exaustivo. E aos poucos, algo começou a mudar. A mansão Whitmore era uma fortaleza de ordem e silêncio, um contraste gritante com o caos que Evelyn Carter carregava consigo. Os dias após o casamento seguiam um roteiro previsível. Ela desafiava as regras, ele as ignorava. Evelyn saía em seu Porsche vermelho, o ronco do motor ecoando pelas ruas de Londres como um grito de liberdade. Voltava de madrugada, os cabelos bagunçados, o vestido amarrotado, o cheiro de gin e cigarros agarrado à pele. Os tabloides adoravam. Evelyn Carter, a esposa que Whitmore não pode domar, estampava as capas, acompanhado de fotos dela rindo em bares ou acelerando pelas curvas de Mayfair. Cada manchete era um tapa na cara da aposta de Oliver, e ela sabia disso. Mas Oliver permanecia uma muralha. Todas as manhãs ele tomava café na sala de jantar, o terno impecável, o jornal aberto à sua frente. Lia as manchetes sobre Evelyn sem piscar, dobrava o papel com precisão militar e seguia para a Whitmore Tower. Quando ela aparecia, jogando-se no sofá com um sorriso provocador, ele apenas erguia os olhos, o rosto uma máscara de indiferença. "Nada a dizer sobre sua esposa rebelde hoje?" perguntou ela certa manhã, ainda vestindo a roupa da noite anterior, uma taça de vinho meio vazia na mão. Ele tomou um gole de café, os olhos cinzentos fixos nela por um instante. "Você quer que eu diga algo?" Ela riu, um som afiado que mascarava a frustração. "Talvez eu queira ver você perder essa pose de rei do gelo, só para variar." Oliver pousou a xícara na mesa, o movimento calmo demais. "Não sou eu quem está correndo, Evelyn. Você é." A resposta a pegou desprevenida. Ela abriu a boca para retrucar, mas as palavras morreram na garganta. Ele voltou ao jornal, e ela ficou ali, encarando-o, o coração batendo um pouco mais rápido. Odiava admitir, mas aquela calma dele a desarmava. Era como se ele visse através dela, e isso a assustava. A verdade era que a mansão Whitmore parecia uma prisão dourada para Evelyn. Tudo ali era perfeito demais.
Os corredores silenciosos, as pinturas caras nas paredes, os horários rígidos para cada refeição. Os empregados moviam-se como fantasmas, nunca falando mais que o necessário, obedecendo aos comandos sutis de Oliver. Ele era o centro daquele mundo, um rei silencioso que governava com um olhar. Evelyn, por outro lado, sentia-se uma intrusa, uma mancha de tinta num quadro impecável. E por mais que provocasse, por mais que fugisse, uma parte dela queria que ele reagisse, que mostrasse algo além daquele controle frio. Mas então, aos poucos, Oliver começou a notar rachaduras na armadura dela. Certa noite, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, ele a viu na cozinha. Evelyn estava de costas, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, vestindo um moletom cinza que destoava de sua imagem pública. Ela entregava um maço de dinheiro à governanta, uma mulher de meia-idade chamada Marta. É para as mensalidades do seu filho este ano, disse Evelyn, a voz suave, quase tímida. Não conta para ninguém que fui eu, tá? Marta arregalou os olhos, as mãos tremendo enquanto pegava o dinheiro. Senhorita Carter, Obrigada. Não sei como agradecer. Evelyn deu um sorriso pequeno, quase envergonhado, e virou-se para sair. Não precisa. Só cuida dele, ok? Oliver ficou parado na sombra da porta, o coração batendo um pouco mais forte. Aquela não era a Evelyn dos tabloides. Não havia câmeras, nem holofotes, apenas um gesto quieto, desinteressado por reconhecimento. Dias depois, ele a flagrou novamente. Dessa vez ela conversava com o mordomo, James, num canto discreto da sala de estar. Pode doar esses casacos e sapatos para o orfanato na East End, dizia ela, a voz firme. Usa o nome da minha amiga, Sarah. Não quero que saibam que fui eu. James assentiu, anotando tudo num caderno. Claro, Sra. Whitmore, será feito hoje mesmo. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, não o sorriso irônico que usava com Oliver, e saiu sem perceber que ele a observava da escada. Ele franziu a testa, a mente girando. Evelyn Carter, a rebelde egoísta, ajudando órfãos? Aquilo não fazia sentido. O momento mais surpreendente veio numa noite chuvosa. Oliver estava voltando de uma reunião quando viu o Porsche dela estacionado num bairro pobre ao sul do Tâmisa. Curioso, ele parou o carro à distância e observou. Evelyn saiu do veículo, carregando sacolas cheias de comida e cobertores. Sob a luz fraca dos postes, ela se abaixou para falar com um grupo de sem-teto, entregando os itens com cuidado. Um homem idoso, enrolado num casaco surrado, começou a contar algo e ela ouviu, os olhos azuis fixos nele, cheios de uma empatia que Oliver nunca imaginara nela. Ele ficou ali, no carro, a chuva tamborilando no teto, sentindo algo estranho mexer dentro de si. Quem era aquela mulher? Não era a socialite mimada que ele julgara, nem a peça que ele planejava moldar. Havia camadas ali, bondade, compaixão, uma força quieta que ela escondia do mundo. A partir daí, Oliver começou a prestar mais atenção. Notava os detalhes que antes ignorava, o jeito como ela tamborilava os dedos na mesa quando estava inquieta, o brilho nos olhos quando falava de algo que amava, o leve tremor na voz quando mencionava a mãe. Evelyn falava pouco do passado, mas uma noite, durante um jantar silencioso, ela deixou escapar algo. Minha mãe adorava rosas, disse, mexendo distraidamente na comida com o garfo. Ela me levava para ver o jardim dela toda primavera. Era o único lugar onde eu me sentia livre. Oliver ergueu os olhos do prato, a voz calma. E agora? Ela parou, o garfo suspenso no ar. Então deu de ombros, um sorriso triste curvando os lábios. Agora eu corro. É o mais perto que chego disso. Ele não respondeu, mas as palavras ficaram com ele. Pela primeira vez, viu um vislumbre da Evelyn por trás da máscara. Uma garota que corria não por rebeldia, mas por necessidade. E sem perceber, começou a querer entender mais. Os jantares mudaram depois disso. O silêncio tenso deu lugar a conversas curtas, hesitantes. Evelyn falava de coisas pequenas, um livro que lera, uma música que gostava, e Oliver ouvia, às vezes respondendo com uma frase ou duas. Não era muito, mas era um começo. Uma noite ela o pegou desprevenido. "Por que você é assim?" perguntou, inclinando a cabeça enquanto o encarava por cima da taça de vinho. "Tão fechado?" Ele hesitou, os olhos fixos no prato.
Então, contra sua própria vontade, respondeu, porque já fui aberto demais, e paguei o preço. Ela não insistiu, mas o olhar que trocaram disse mais que palavras. Algo estava mudando, devagar, quase imperceptível, mas real. A mansão Whitmore, com seus corredores silenciosos e paredes imponentes, começava a parecer menos uma prisão para Evelyn e mais um palco onde duas almas teimosas dançavam em círculos. As semanas após o casamento voaram, marcadas por uma rotina estranha. Ela desafiava, ele ignorava, mas agora havia algo novo no ar, uma curiosidade mútua que nenhum dos dois admitia em voz alta. Evelyn ainda saía à noite, ainda aparecia nas manchetes, mas os retornos à mansão não eram mais apenas provocações. Às vezes, ela ficava sentando-se no sofá com um copo de vinho, enquanto Oliver lia na poltrona oposta. O silêncio entre eles não era mais hostil, era quase confortável. Oliver, por sua vez, não conseguia tirar os olhos dela. Desde que descobrira as camadas escondidas de Evelyn, a bondade que ela mantinha em segredo, a dor que disfarçava com risadas, ele se pegava observando-a com mais frequência. Notava o jeito como ela mordia o lábio quando estava pensando, ou como seus olhos azuis brilhavam quando falava de algo que a animava. Ele ainda acreditava na aposta, ainda planejava vencer, mas agora havia uma pergunta que o assombrava. Quem era Evelyn Carter de verdade? Os jantares na mansão mudaram de tom. Antes, era um campo de batalha silencioso. Evelyn brincando com a comida, Oliver comendo com precisão mecânica. Agora, havia conversas, pequenas e hesitantes, mas reais. Uma noite, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Evelyn quebrou o silêncio. Minha mãe me ensinou a desenhar, disse, mexendo distraidamente no purê de batatas com o garfo. Ela dizia que era uma forma de guardar o que importa. Oliver ergueu os olhos do prato, a voz calma, mas curiosa. E você ainda desenha? Ela deu de ombros, um sorriso pequeno curvando os lábios. Às vezes, quando não estou correndo por aí para irritar você. Ele quase sorriu. Quase. Você é boa nisso. Nos dois. Evelyn riu, um som leve que ecoou na sala. Era a primeira vez que ele a ouvia rir assim, sem sarcasmo ou desafio, e algo em seu peito se apertou. Ele baixou os olhos para o prato, tentando ignorar a sensação. Dias depois, Oliver a encontrou na biblioteca, um lugar que ele considerava seu refúgio. Evelyn estava sentada perto da janela, um livro de economia aberto no colo. Ele parou na porta, surpreso. Não sabia que você lia esse tipo de coisa, disse, entrando com passos lentos. Ela ergueu os olhos, um brilho travesso no olhar. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, Whitmore. Então, franzindo a testa para o livro, murmurou. Por que você não investe em moradia social? Parece um bom negócio. Ele se aproximou, sentando-se na poltrona oposta. Porque o retorno é lento. Investidores querem lucros rápidos. Mas e se fosse mais que lucro? Insistiu ela, inclinando a cabeça. Tipo, algo que realmente mudasse as coisas? Oliver a encarou, intrigado. A garota das festas pensando em impacto social? Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez você devesse me ensinar economia, então. Ela bufou, mas havia um brilho nos olhos dela que não passou despercebido. Pela primeira vez, eles trocaram ideias, não provocações. Foi breve, mas o suficiente para deixar uma marca. Os passeios pelo jardim da mansão começaram por acaso. Uma noite, após um jantar tranquilo, Evelyn saiu para tomar ar, e Oliver, sem saber porquê, a seguiu. O jardim era um oásis escondido. Rosas vermelhas e brancas emolduradas por arbustos, lanternas douradas lançando uma luz suave. Ela parou perto de um canteiro, os dedos roçando as pétalas. Minha mãe dizia que rosas vermelhas são para amor e as brancas para paz. Falou a voz baixa, quase nostálgica. Oliver ficou ao lado dela, as mãos nos bolsos. E qual você prefere? Ela hesitou. Então apontou para as brancas. Paz. Amor é complicado demais. Ele assentiu, sem dizer nada. Ficaram ali, o silêncio entre eles carregado de uma compreensão que não precisavam explicar. Nos dias seguintes, os passeios viraram hábito. Evelyn falava das flores, das estrelas, de coisas simples que a faziam sorrir. E Oliver ouvia, às vezes respondendo com uma frase curta.
Era estranho como aqueles momentos o acalmavam. Ele, que vivia num mundo de reuniões e prazos. Uma noite, uma chuva inesperada os pegou no jardim. Evelyn riu, o som puro e livre, enquanto estendia as mãos para as gotas. "Você não acha isso emocionante?" gritou, o cabelo molhado colando no rosto. Oliver, encharcado, a encarou. A água escorria por seu rosto, mas ele não se mexeu. "Talvez seja a primeira vez que acho algo tão bonito", disse, a voz mais suave que o usual. Ela parou, os olhos arregalando-se por um instante. O coração dela deu um salto, mas ela disfarçou com um sorriso. "Cuidado, Whitmore, tá ficando sentimental." Ele não respondeu, mas o olhar que trocaram durou mais que as palavras. Algo estava mudando. Não era amor, não ainda, mas uma conexão que nenhum dos dois esperava. Enquanto isso, Oliver começou a abrir-se, mesmo que a contragosto. Uma noite, após um jantar onde Evelyn contara mais sobre a mãe, ele deixou escapar algo do próprio passado. "Eu já acreditei em amor", disse, os olhos fixos na taça de vinho. "Isabela, ela era tudo para mim, até que não foi." Evelyn inclinou a cabeça, estudando-o. "O que aconteceu?" "Ela me traiu, com meu maior rival." A voz dele era firme, mas havia uma rachadura ali, uma dor que ele raramente mostrava. Ela ficou em silêncio por um momento. Então falou, quase gentil. "Às vezes, as pessoas quebram a gente, mas a gente continua, né?" Ele ergueu os olhos, surpreso com a suavidade dela. "É, a gente continua." Aquele foi o primeiro vislumbre que ela teve do Oliver por trás do gelo. Um homem ferido como ela, escondendo as cicatrizes sob uma armadura. E pela primeira vez, Evelyn sentiu que talvez não estivessem tão distantes. Os dias seguintes trouxeram mais momentos assim. Quando jornalistas cercaram Evelyn numa saída, gritando perguntas cruéis sobre o casamento, Oliver apareceu do nada, pegando a mão dela e a puxando para longe com uma firmeza que a deixou sem fôlego. "Ignore eles", disse ele, o tom baixo, mas protetor. Ela olhou para a mão dele na sua, o calor inesperado daquele toque. "Obrigada", murmurou quase sem querer. Ele soltou a mão dela rápido demais, mas o olhar que trocaram foi mais longo que o necessário. Pequenos gestos, um sorriso aqui, uma conversa ali, começaram a construir algo. Não era amor, não ainda, mas era real. E para duas pessoas que não acreditavam mais nisso, era assustadoramente suficiente. A mansão Whitmore parecia um refúgio improvável para Evelyn e Oliver, um lugar onde o silêncio começava a ser preenchido por algo mais quente que a indiferença inicial. Os passeios no jardim, as conversas hesitantes, os olhares que duravam um segundo a mais, tudo isso criara uma ponte entre eles, frágil, mas real. Evelyn sentia as muralhas que construíra ao redor de si começarem a ceder, enquanto Oliver, pela primeira vez em anos, questionava se o gelo em seu peito poderia derreter, mas o mundo fora da mansão não estava disposto a deixá-los em paz. Era uma tarde ventosa, quando as primeiras sombras surgiram. Evelyn estava na sala de estar, recostada numa poltrona de veludo, uma cigareta entre os dedos, soltando finas espirais de fumaça. Ela olhava pela janela, os olhos azuis perdidos na agitação das ruas de Londres lá embaixo. O som de saltos altos ecoou pelo chão de madeira polida, e ela virou a cabeça para ver sua madrasta, Caroline, entrar com um sorriso que era puro veneno. Vestida com um tailleur impecável, Caroline carregava um envelope grosso nas mãos, as unhas vermelhas brilhando como garras. "Evelyn, querida", disse ela, a voz suave demais para ser sincera. "Acha mesmo que esse casamento é sobre amor?" Evelyn deu uma tragada longa na cigareta, soprando a fumaça com um olhar de tédio. "Lá vem você com seus dramalhões. Pode mandar logo." Caroline deslizou o envelope sobre a mesa, com um gesto calculado, sentando-se com uma graça ensaiada. "Só quero que você veja a verdade, meu bem. Não se deixe enganar por ilusões." Evelyn riu, um som seco e cortante, enquanto batia a cigareta na borda de um copo de vinho vazio. "O que é dessa vez? Um contrato? Chantagem? Fotos escandalosas?" O tom era debochado, mas uma pontada de inquietação cresceu em seu peito. Caroline apenas sorriu, os olhos brilhando com malícia. Evelyn pegou o envelope e despejou o conteúdo sobre a mesa sem cerimônia.
Fotos em preto e branco caíram como folhas secas, e o sorriso dela morreu ao ver o que retratavam. Oliver e Isabella, sentados num restaurante chique. Ele inclinava-se para ela descansava a cabeça em seu ombro, os dedos roçando o pulso dele, com uma intimidade que cortou Evelyn como uma faca. Seu coração se apertou, e ela pegou uma das fotos, estudando cada detalhe, procurando uma falha, uma prova de que era mentira. Mas era real demais. Por um instante, a máscara de indiferença que ela usava tão bem rachou. Ela permitira-se acreditar, só um pouco, que Oliver estava começando a se importar. Agora, aquelas fotos faziam tudo parecer uma piada cruel. Caroline deu de ombros, o tom falsamente solidário. Ele nunca foi seu, Evelyn. Você é só uma distração. Seja esperta e faça o que tem que fazer. Evelyn se recostou na poltrona, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. E o que você sugere, mãezinha querida? Que eu chore e fuja? Desculpa, mas não sou esse tipo de garota. Caroline riu, levantando-se e pousando uma mão condescendente no ombro dela antes de sair, deixando um rastro de perfume caro. Evelyn ficou ali, encarando as fotos, os dedos tremendo enquanto traçava a imagem de Oliver olhando para Isabella, com uma ternura que ela nunca vira direcionada a si. Ultimamente ele andava distante. Noites longas no escritório, jantares perdidos, telefonemas que ele não explicava. Ela atribuíra isso ao trabalho, à frieza natural dele. Mas agora, tudo fazia um sentido doloroso. Ela se levantou, puxando as cortinas pesadas para encarar o skyline brilhante de Londres. A cidade seguia em movimento, indiferente à tempestade em seu peito. Pegou o celular, os dedos pairando sobre o nome de Oliver. Hesitou. Então jogou o aparelho no sofá com um suspiro amargo. Se ele se importasse, que provasse. Quanto a ela, talvez fosse hora de correr de novo. Enquanto Evelyn lutava com suas dúvidas, Oliver enfrentava uma ameaça mais concreta. Era tarde quando Isabella apareceu em seu escritório na Whitmore Tower, sem aviso. Vestida com um vestido preto que abraçava cada curva, ela entrou como se ainda tivesse poder ali, os olhos escuros brilhando com algo perigoso. Precisamos conversar, Alex, disse sentando-se sem convite e deslizando uma pasta grossa sobre a mesa. Oliver abriu a pasta, o rosto impassível enquanto lia. Isabella conseguira virar vários acionistas contra ele, orquestrando uma crise financeira que podia derrubar a Whitmore Enterprises. Mas o que fez seu sangue gelar foi a ameaça velada na última página. Se não quer que sua preciosa esposa sofra um acidente, pense bem. Você sabe o que tem que fazer, disse ela, a voz carregada de veneno. Ele cerrou os punhos sob a mesa, lutando para manter a compostura. Conhecia Isabella o suficiente para saber que ela não blefava. Rumores de um investidor importante se retirando já circulavam, e o pânico começava a se espalhar entre os acionistas. Oliver estava numa encruzilhada: salvar sua empresa ou proteger Evelyn, a mulher que, sem ele perceber, começara a ocupar um espaço em seu coração. A crise explodiu dias depois. Um investidor-chave abandonou um projeto vital, e as ações da Whitmore despencaram. Oliver mergulhou no trabalho, passando noites no escritório, lutando para estabilizar o império que sua família construíra. Olheiras marcavam seu rosto, o cansaço pesava em seus ombros, mas ele seguia movido por uma determinação feroz. Tentava manter Evelyn fora disso, mas a distância entre eles crescia. Ela notava as chamadas que ele não atendia, os jantares vazios, o silêncio que voltara a reinar na mansão. As palavras de Caroline ecoavam em sua mente, alimentando dúvidas que ela não conseguia calar. Uma tarde, buscando ar fresco, Evelyn parou num café tranquilo. Enquanto tomava um latte, ouviu funcionários da Whitmore conversando numa mesa próxima. Se não conseguirmos um investidor em uma semana, estamos ferrados, disse um deles, a voz tensa. O coração dela parou. As peças começaram a se encaixar. As noites longas, o cansaço de Oliver, a frieza que ela interpretara como desinteresse. Ele não estava traindo-a. Estava lutando uma guerra silenciosa para salvar tudo. Uma onda de culpa a engoliu. Ela o julgara mal, deixara suas inseguranças cegá-la. E agora, pela primeira vez, percebeu que ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele.
O café onde Evelyn estava sentada parecia desaparecer ao seu redor enquanto as palavras dos funcionários da Whitmore ecoavam em sua mente. Se não conseguirmos um investidor em uma semana, estamos ferrados. Ela segurava a xícara de latte com força, os nós dos dedos branqueando. O calor da bebida um contraste com o frio que crescia em seu peito. Tudo fazia sentido agora. As noites que Oliver passava fora, o cansaço gravado em seu rosto, o silêncio que ela confundira com indiferença. Ele não estava distante por causa dela ou de Isabela. Ele estava lutando para salvar sua empresa, para proteger milhares de empregos. E ela, cega pelas próprias inseguranças, o abandonara em pensamento. A culpa a engoliu como uma onda gelada. Evelyn sempre se vira como a mais solitária da história. A garota rebelde, rejeitada pela família, correndo para escapar da dor. Mas agora percebia que Oliver carregava um peso tão grande quanto o dela. Ele era o pilar de um império, o homem que todos olhavam em busca de respostas, e estava desmoronando sozinho. Ela respirou fundo, os olhos fixos na rua movimentada, além da janela do café. Não podia mais ficar parada. Não era só sobre ela agora, era sobre eles. Naquela noite, Evelyn voltou à mansão Whitmore com uma determinação que não sentia há anos. Subiu direto para o escritório que raramente usava, um cômodo pequeno com uma escrivaninha de mogno e estantes cheias de livros que ela nunca lera. Sentou-se puxando uma pasta de couro que guardava desde a morte da mãe. Dentro dela estavam os documentos de sua herança. Uma fortuna intocada, milhões de libras que ela jurara nunca usar. Era tudo o que restava de sua mãe, um lembrete de amor e perda, e por isso ela a mantivera trancada. Mas agora tinha um propósito maior. Ela pegou o telefone, discando o número do advogado da família. Sr. Thompson, é Evelyn Carter, Whitmore, corrigiu-se a voz firme. Quero transferir uma parte da minha herança para Whitmore Enterprises, um valor significativo, e quero que seja feito agora, sem atrasos. Do outro lado da linha, o advogado hesitou, claramente surpreso. Senhora, Whitmore, isso é inesperado. Tem certeza? Sempre achei que... Não é um impulso, cortou ela, o tom cortante. Eu sei o que estou fazendo. Só faça. Thompson pigarreou, cedendo. Tudo bem. Vou preparar os papéis. Até amanhã estará concluído. Evelyn desligou, recostando-se na cadeira. Não contaria a Oliver. Ele era orgulhoso demais para aceitar ajuda, especialmente dela. Mas isso não era sobre reconhecimento ou gratidão. Era sobre estar lá por ele, como ele estivera por ela em silêncio, puxando-a dos jornalistas, ouvindo-a no jardim. Ela olhou pela janela, o skyline de Londres brilhando na escuridão, e permitiu-se um pequeno sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que importava. No dia seguinte, na sede da Whitmore Enterprises, a notícia do investimento misterioso correu como fogo. Oliver estava numa sala de reuniões, cercado por acionistas nervosos, o rosto composto como sempre, mas os olhos traíam um cansaço profundo. Um assistente entrou apressado, entregando um relatório. Sr. Whitmore, acabamos de receber uma transferência, um valor enorme, anônimo, direto para o fundo do projeto principal. Os acionistas se entreolharam, murmúrios enchendo a sala. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos, riu aliviado. Você se superou, Oliver. Não achei que conseguiria tão rápido. Oliver franziu a testa pegando o relatório. Ele não fechara nenhum acordo. Não havia novos investidores na mesa. Seus olhos percorreram os números. O suficiente para salvar o projeto, estabilizar as ações, dar fôlego à empresa. Mas quem? Ele passou o dia revisando registros, ligando para contatos, buscando respostas. A única pista era uma assinatura discreta no final do documento. E Carter. Evelyn? Impossível. Ela não tinha interesse em negócios, não tinha motivo. Ou tinha. Enquanto Oliver tentava desvendar o mistério, Isabela fervia de raiva. Seu plano de arruinar a empresa dele falhara, e pior, ele não abandonara a Evelyn como ela esperava. Ferida no orgulho, ela decidiu jogar mais sujo. Contratou um motorista, um homem sem escrúpulos, e traçou um plano para atingir Evelyn onde mais doeria, literalmente. Naquela noite, Evelyn voltava de um evento beneficente que começara a organizar em segredo, algo que a fazia sentir útil. Estava no Porsche,
dirigindo pela estrada escura que margeava o Tâmisa, os faróis cortando a névoa. De repente, um caminhão surgiu na contramão, os pneus gritando contra o asfalto. Não havia tempo para reagir. O impacto foi brutal. Metal contra metal, vidro estilhaçando, o carro girando até bater no guardrail. Tudo escureceu. E o último pensamento de Evelyn antes de desmaiar foi o sorriso de Oliver, aquele raro e suave que ele lhe dera no jardim. No hospital, Oliver estava sentado ao lado da cama dela, o rosto pálido de preocupação. Evelyn estava inconsciente, um corte fundo na testa manchando a pele branca, o peito subindo e descendo lentamente. Ele segurava a mão dela, os dedos trêmulos, o coração apertado como nunca antes. "O que você fez consigo mesma, Evelyn?" sussurrou, a voz rouca de emoção. A porta se abriu e George, seu assistente, entrou com uma pasta. "Sr. Whitmore, tem algo que precisa ver." Oliver abriu os documentos, os olhos congelando ao ver o nome do investidor, Evelyn Carter. Cada transação confirmava. Ela salvara a empresa. Ele deixou os papéis caírem, o choque dando lugar a uma onda de culpa e algo mais forte. "Isso não pode ser", murmurou as memórias dela voltando, os olhos cansados quando ele chegava tarde, a decepção que ela escondia. George pigarreou. Ela fez tudo por um fundo anônimo. Não queria que soubesse. Oliver passou a mão pelo rosto, os olhos marejando. Ela sacrificara tudo por ele, sem pedir nada. Ele se inclinou, afastando um fio de cabelo do rosto dela. "Por que fez isso, Evelyn?" "Eu fui tão cego." A voz falhou. "Me perdoa. Acorda, por favor." Ele não sabia, mas a batalha estava longe de acabar. Isabela ainda estava lá fora, e o acidente não fora coincidência. Enquanto Oliver velava Evelyn, uma chama de fúria crescia dentro dele. Quem quer que tivesse feito isso pagaria caro. O quarto do hospital era um silêncio cortado apenas pelo bip constante do monitor cardíaco. Evelyn jazia na cama, o rosto pálido como porcelana, o corte na testa, um lembrete cruel do que quase a tirara dele. Oliver estava ao seu lado, as mãos grandes envolvendo a dela, os olhos cinzentos fixos em cada respiração fraca que ela dava. O smoking que usara no jantar de negócios estava amarrotado, as mangas arregaçadas, o cabelo bagunçado de tanto passar as mãos por ele. Pela primeira vez em anos, o homem de gelo parecia humano, vulnerável, quebrado, consumido por um medo que ele não sabia nomear. A revelação de que Evelyn salvara a Whitmore Enterprises ainda ecoava em sua mente. Ela, a mulher que ele julgara superficial, arriscara tudo por ele, em silêncio, sem esperar nada em troca. E ele passara semanas perdido em reuniões e crises, deixando-a sozinha com suas dúvidas, sem perceber o quanto ela precisava dele, tanto quanto ele começava a precisar dela. A culpa o corroía, mas agora havia algo mais forte queimando em seu peito. Raiva. O acidente não fora um acaso. Ele sentia isso nos ossos. "George", chamou, a voz baixa e afiada como uma lâmina. Seu assistente, que esperava perto da porta, deu um passo à frente. "Quero uma investigação completa sobre o acidente. Câmeras de trânsito, testemunhas, tudo. Encontre quem fez isso." George assentiu, o rosto sério. "Já coloquei uma equipe nisso, senhor. Teremos respostas em breve." Oliver não desviou os olhos de Evelyn enquanto falava. "Faça rápido. Quem quer que tenha machucado ela vai desejar nunca ter nascido." A investigação começou naquela mesma noite. Oliver mal saía do hospital, dividindo o tempo entre a cama de Evelyn e telefonemas com sua equipe. No dia seguinte, George voltou com notícias. "Temos algo", disse, entregando um tablet com imagens granuladas de uma câmera de rua. Oliver assistiu ao vídeo em silêncio. Um carro preto seguia o Porsche de Evelyn minutos antes do acidente, mantendo-se a uma distância suspeita. Então, o caminhão, vindo da direção oposta, acelerando direto para ela. O impacto foi brutal mesmo na tela, e ele cerrou os punhos até as juntas ficarem brancas. "O caminhão", disse a voz tensa. "De onde veio?" "Rastreamos a placa", respondeu George. "Alugado por uma empresa de fachada, mas o carro preto, o locatário foi Isabella Grayson. O nome caiu como um trovão. Isabella." Oliver sentiu o sangue gelar, depois ferver. Ele a conhecia bem demais.
A crueldade dela, a capacidade de ir além dos limites por vingança. Ela já o traíra uma vez, mas isso era um novo nível de monstruosidade. Reúna provas sólidas, ordenou, os olhos escurecendo. Quero ela atrás das grades. George trabalhou rápido. Testemunhas foram encontradas. Um sem-teto que anotara a placa do carro preto num pedaço de papel. Um motorista que vira o caminhão mudar de faixa de forma deliberada. Cada peça se encaixava, apontando para Isabela como a mente por trás do atentado. Oliver não hesitou. Chamou sua equipe jurídica e contatou a polícia, entregando tudo. Vídeos, depoimentos, registros. Na manhã seguinte, Isabela estava tomando café num hotel de luxo, a xícara de porcelana tremendo levemente em suas mãos, enquanto lia as manchetes sobre a recuperação da Whitmore Enterprises. O plano dela desmoronara, e a raiva a consumia. Foi então que a porta do restaurante se abriu com estrondo. Policiais entraram, as botas pesadas ecoando no chão de mármore, e Oliver surgiu atrás deles, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ela tentou manter a compostura, o sorriso falso brilhando. Oliver, o que é isso? Não sei do que você... Ele a cortou, aproximando-se com passos lentos, os olhos como gelo cortante. Achou mesmo que eu não descobriria? A voz dele era baixa, perigosa. Você quase matou ela, Isabela. Eu não sei do que você está falando, gritou ela, mas o tremor na voz a atraiu. Um policial leu o mandado em voz alta. Isabela Grayson, você está presa por tentativa de homicídio e conspiração. Tem o direito de permanecer em silêncio. Ela lutou enquanto as algemas clicavam em seus pulsos, os olhos arregalados de desespero. Você não pode fazer isso, Alex. Nós nos amávamos. Oliver deu um passo à frente, encarando-a com desprezo. Amor, eu te amei, até você me apunhalar pelas costas. Agora você é só uma criminosa patética. Enquanto a polícia a levava, Isabela gritava, mas Oliver não olhou para trás. O peso em seu peito não diminuiu. A vitória era vazia sem Evelyn acordada. Ele voltou ao hospital, sentando-se ao lado dela mais uma vez. Pegou a mão dela, os dedos frios contra os seus, e sussurrou. Eu peguei quem fez isso, Evelyn. Você está segura agora. Por favor, acorda. Me dá uma chance de consertar tudo. Uma lágrima escorreu por seu rosto, algo que ele não permitia desde a traição de Isabela anos atrás. Ele percebeu naquele momento que a amava. Não como amara antes, mas de um jeito mais profundo, mais real. Evelyn não era só uma aposta ou uma esposa de fachada. Ela era a mulher que o salvara, em mais formas que ele podia contar. Então, numa manhã suave, enquanto o sol entrava pelas cortinas do hospital, os dedos dela se mexeram. Oliver prendeu a respiração, os olhos fixos nela. As pálpebras de Evelyn tremiam, abrindo-se lentamente, revelando os azuis que ele aprendera a adorar. Você tá aqui, sussurrou ela, a voz fraca, mas viva. Ele apertou a mão dela, os olhos marejando de alívio. Sim, sempre vou estar aqui. Ela tentou sorrir, mas o esforço a fez fechar os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, havia uma suavidade ali. Você sabe agora, né? Sobre a empresa... Oliver assentiu, a voz grossa de emoção. Sei. Você me salvou, Evelyn. Que eu fui tão cego para não ver o quanto você estava comigo o tempo todo. Me perdoa. Ela deu um sorriso fraco, lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Eu só queria ajudar, porque sabia que você nunca ia aceitar se eu contasse. Ele se inclinou, roçando os lábios na testa dela, um gesto terno que dizia mais que palavras. Eu te amo, Evelyn. Demorei demais para perceber. Ela piscou, surpresa. Então sorriu de verdade dessa vez. Eu te amo também, Oliver, mesmo achando que ia te odiar para sempre. Eles riram. Um som fraco, mas cheio de esperança. O caminho até ali fora cheio de erros e dores, mas agora, naquele quarto de hospital, tinham um ao outro. E isso era suficiente. O hospital ficou para trás semanas depois, mas as marcas daquele tempo permaneceram. Evelyn se recuperava na mansão Whitmore, o corpo ainda frágil, mas o espírito mais forte que nunca. O corte na testa deixara uma cicatriz fina, um lembrete do que quase a levara embora. Mas ela não se importava. Era uma prova de que sobrevivera. Oliver nunca saía do lado dela.
Cancelava reuniões, delegava tarefas, aparecia com bandejas de chá e livros que achava que ela gostaria. Pela primeira vez o homem de gelo derretia e Evelyn não podia evitar o calor que crescia em seu peito ao vê-lo tentar. Desajeitado, mas sincero. Você é péssimo nisso, disse ela uma tarde, rindo enquanto ele derramava chá na bandeja pela terceira vez. Estou aprendendo, retrucou ele, um sorriso raro curvando os lábios. Dá um desconto para um novato. Ela pegou a xícara das mãos dele, os dedos roçando os dele por um instante. Tá perdoado, mas só porque você é bonito. Ele riu, um som que ela estava começando a adorar, e sentou-se ao lado dela no sofá. Esses momentos simples, cheios de leveza, eram novos para ambos. Evelyn, que passara a vida correndo, encontrava paz na presença dele. Oliver, que construíra muros ao redor do coração, sentia-os desmoronar a cada sorriso dela. O amor não viera como um trovão, mas como uma brisa suave, crescendo nos silêncios, nas conversas, nos gestos que diziam mais que palavras. Meses depois, Evelyn estava de pé num palco, o vestido azul escuro brilhando sob as luzes de um salão lotado. Era um evento beneficente que ela planejara em segredo durante a recuperação. Uma arrecadação para órfãos e famílias sem teto, algo que refletia a bondade que ela sempre escondera. Não era mais a rebelde dos tabloides, mas uma mulher decidida, com um propósito. Quando subiu ao microfone, seus olhos buscaram Oliver instintivamente. Ele estava no canto do salão, de smoking, os olhos cinzentos brilhando com um orgulho silencioso. Eu já fui uma garota perdida, começou ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Não sabia meu lugar no mundo, mas aprendi que amor, confiança e compaixão são o que dão sentido à vida. Esse evento é para mostrar que todos merecem uma chance de recomeçar. A multidão aplaudiu, mas Evelyn só viu o aceno sutil de Oliver, o sorriso que dizia tudo. Ele não era mais apenas um marido de aposta, era seu parceiro, seu igual, o homem que a via como ela realmente era. Quando desceu do palco, ele a encontrou nos bastidores, puxando-a para um canto discreto. Você foi incrível, disse ele, a voz baixa, os olhos fixos nos dela. Ela sorriu, um pouco tímida. Não fiz isso sozinha. Você me deu um motivo para tentar. Ele pegou a mão dela, o polegar roçando a aliança que ela ainda usava. Você é o motivo, Evelyn. Sempre foi. Naquela noite, sob um céu cravejado de estrelas, Oliver a levou ao jardim da mansão. As rosas brilhavam sob as lanternas douradas, o ar fresco carregando o perfume delas. Evelyn parou perto do canteiro, o vento brincando com seus cabelos castanhos, os olhos azuis refletindo a luz suave. Oliver ficou ao lado dela, o coração batendo forte, uma certeza crescendo dentro dele. Evelyn, começou a voz quente, mas firme. Ela virou-se curiosa. Eu te pedi em casamento uma vez, mas foi pelos motivos errados. Hoje quero fazer isso de novo, do jeito certo. Ele se ajoelhou puxando uma caixinha de veludo vermelho do bolso. Dentro, um anel de diamante simples, mas perfeito, brilhava sob o luar. O gelo sumira de seus olhos. Havia apenas amor, puro e honesto. Evelyn Carter, me perdoa pelos erros que cometi. Me dá outra chance. Eu te amo, não por uma aposta, não por obrigação, mas por quem você é. Você mudou minha vida. Quero estar com você, te amar, te proteger, pelo resto dos meus dias. Evelyn ficou parada, o ar preso na garganta. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de dor, mas de uma felicidade que ela nunca achara possível. Ela passara por tanta coisa, a perda da mãe, a solidão, os julgamentos, mas ali, com Oliver, sentia-se inteira. Um sorriso trêmulo curvou seus lábios, e ela estendeu a mão. Sim, Oliver, vamos recomeçar, com amor de verdade. O alívio iluminou o rosto dele, e um sorriso radiante, o mais bonito que ela já vira, tomou conta dele. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantando-se para puxá-la num abraço apertado. Evelyn descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que batia forte, sentindo o calor que a envolvia. Obrigado por me dar outra chance, sussurrou ele contra os cabelos dela. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando. Vamos enfrentar tudo juntos agora. Sob o céu estrelado, eles se beijaram. Um beijo lento, cheio de promessas, selando um novo começo.
Não havia mais jogos, nem dúvidas, apenas amor, esperança e a certeza de que encontraram um no outro o que sempre buscaram. Dias depois, a vida na mansão Whitmore mudou. Evelyn transformou o lugar num lar, quadros coloridos nas paredes, risadas ecoando pelos corredores, jantares cheios de conversas. Oliver, antes preso ao trabalho, agora chegava cedo, trazendo flores ou apenas sentando-se com ela no jardim. Eles falavam do futuro, viagens, projetos beneficentes, talvez uma família. Cada plano era um tijolo numa fundação que construíam juntos. A história deles não era perfeita. Tivera apostas, traições, acidentes, mas era real. Evelyn e Oliver provaram que o amor não é um prêmio a ser ganho ou uma posse a ser controlada. É compreensão, parceria, a vontade de lutar por alguém mesmo quando o passado pesa. Sob as luzes de Londres, duas almas feridas encontraram cura, mostrando que, com coragem, todos têm a chance de reescrever seu final. E numa noite tranquila, enquanto olhavam as estrelas do jardim, Evelyn apertou a mão de Oliver. "Acho que minha mãe ficaria orgulhosa", disse, a voz suave. Ele a puxou mais perto, sorrindo. "Ela estaria. E eu também estou."